Boa tarde, queridos. Mais uma live, começando, dando continuidade, né, ao Evangelho de João, capítulo 2. Para quem não sabe, ontem e na sexta e na segunda, eu fiz a live lá pelo YouTube, ao vivo. E hoje eu resolvi fazer por aqui. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando para assistir a live online junto comigo e para você que vai assistir a live gravada. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe vocês e vamos orar para começar a nossa live na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo respirar, por mais um dia que o Senhor preparou para mim e para o meu irmão. Um dia exclusivo para cada um dia personalizado para cada um. Pai, nos dirige, nos abençoa durante todo esse dia, porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer, Paizinho. Pai, abra as nossas mentes, prepara o nosso espírito para receber esse estudo, para receber essa leitura. Me guia, Senhor. Me guia com o teu Santo Espírito, me dando sabedoria, me dando discernimento ao fazer comentários. Pai, que não seja eu, a Marta, que tudo seja para o Senhor, para a tua obra, para o teu evangelho, para divulgar a tua palavra, Pai. É tudo por ti e para ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por termos o privilégio de termos essa ferramenta tão importante quando sabemos usá-la, que é a internet. Muito obrigada, Pai, porque eu creio que a tua palavra, ela chega aonde a gente nem imagina. Abençoa, Senhor, essa live. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos começar. Capítulo 2 do Evangelho de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Então, no capítulo 1, no versículo 1, a gente vê que tem um casamento, e Jesus vai para o casamento. E lá, gente, naquela época, as festas de casamento duravam mais ou menos 7 dias, povo festivo, né? E a mãe de Jesus, ela estava lá. Então, Jesus foi convidado com os discípulos e a mãe. Todos estavam nessa festa. Verso 2, Jesus também foi convidado, como eu disse, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então acabou o vinho. E naquela época, se isso acontecesse numa festa de casamento, isso era uma desonra para os noivos. Era uma verdadeira desonra. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está falando aqui que eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que te obedecer. Eu não tenho que fazer o que você está me pedindo. A única vontade que eu obedeço é a do Senhor, é do Pai. Então é isso que ele está dizendo aqui. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele não deixa que a própria mãe, é um nepotismo, né? Porque é minha mãe, porque eu sou mãe dele, eu vou ser atendida. E ele diz que não, que ele não chegou a hora dele, que ele só iria fazer, a única vontade que ele faria era a vontade do Pai. Continuando. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus estavam
para as que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Gente, aqui mesmo ele respondendo desse jeito para ela, né? Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ela vai lá e manda com que os servos façam tudo o que ele disser. Quer dizer, ela confiava, ela continuava confiando na bondade de Deus. Ela confiava na bondade de Deus. Versículo 7. Gente, olha só, eles usavam para purificações e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Cada pote de pedra cabiam 100 litros, era muita coisa. Jesus lhes disse, olha isso, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. O que a gente vê nesse versículo do 7 ao 8? Encham, Jesus disse, encham de água esses potes. Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Jesus então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Gente, isso é obediência. Eles obedeciam sem entender. E isso serve para nós também. Nós precisamos obedecer ao Senhor, a voz do Senhor, sem entender, sem questionar. Obedecer e ponto. E eu entendo que se nós queremos ter uma vida, queremos viver uma vida com Jesus, é obedecer. Obedecer sem ao menos entender. Essa é a palavra-chave, obedecer sem entender. Verso 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais, eles não sabiam por onde tinha vindo, de onde tinham vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e disse-lhes, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O que João está dizendo? João, ele chama, lembra que eu falei lá no capítulo 1? João chama os milagres, agora no evangelho dele, de sinais. Porque 5 milagres são totalmente diferentes do que Jesus fazia lá no evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. Então, no evangelho de João, ele faz milagres diferentes. Esses milagres são chamados por João de sinais. E esse milagre, gente, que Jesus fez da água, transformar a água em vinho, aponta para algo. Vamos continuar lendo aqui no versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Aqui, gente, quando ele dá água para os judeus para encher as pedras, os servos encherem as pedras de água, cada pedra ali, cada vaso, daria para 100 litros. Então eram 6, né? 6, está dizendo aqui, 6 potes de pedra. E os servos, eles fizeram o que Jesus ordenou, obedeceram, sem entender nada. Como assim, cheio de água?
e levar para os convidados, e eles o fizeram. Aqui eu vejo, gente, que Jesus está querendo dizer casamento. Casamento é uma aliança. Quando você casa, você faz aliança com teu marido. Você se torna um só corpo, uma só alma, uma só pessoa. Vocês vivem em aliança. E ter um casamento é como ter um casamento quando olha aqui, ele não sabia olha, eles o fizeram, o que Jesus mandou. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já se beberam muito, servem o vinho inferior. Isso acontece literalmente nas festas de casamento, mas aqui eu acho que Jesus está querendo falar do casamento em si. Então, aqui, ter um casamento cada vez, é como ter um casamento que fique cada vez melhor. Primeiro, convide Jesus para o seu casamento. Está lá no verso 2. O verso 2 diz assim: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Convide Jesus para o seu casamento. Convide a igreja para o seu casamento. Também está no verso 2. Jesus e os seus discípulos foram convidados. Convide intercessores. Está lá no verso 3, olha, que diz assim: a mãe de Jesus disse que também foi convidada. A mãe de Jesus era uma intercessora. Convide uma intercessora para o seu casamento. Convide alguém que ore pelo seu casamento. Convide alguém que participe da sua vida, que você confie, que saiba, tem uma afinidade com você, uma aliança também com você, para que vá na cozinha, entendeu? Que tenha intimidade da sua vida, que possa interceder pelo seu casamento e obedeça sem questionar o que Deus, o que Jesus manda. Faça tudo o que Deus disser. Tudo o que Jesus disser, faça, sem questionar. Então, essa é a lição que eu tirei desse milagre. Quando ele fala da talha que ele enche de água, se transforma em vinho. É o próprio casamento. É o próprio casamento. E o casamento, para que ele fique cada vez melhor, a gente precisa ter essas 4 coisas. Convidar Jesus, convidar a igreja, convidar intercessores e obedecer o Senhor. Sempre. Porque somos pessoas diferentes, casamos com pessoas diferentes. Não somos iguais. Então, quem vai sustentar a nossa relação, quem vai sustentar a nossa aliança com o nosso marido, é o Senhor. É o Senhor. Tanto eu quanto meu marido temos que obedecê-lo. Amém? Afonso, boa tarde. Boa tarde, Quito. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Continuando no verso 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Todos os judeus iam para Jerusalém, todos, sem exceção. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote, verso 5, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui. Tirem estas coisas daqui.
Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Então, Jesus manifesta a sua ira porque ele estava diante dos ladrões de culto. E tinham dois grupos, gente. Dois grupos dentro do templo como ladrões de culto. Cada um com a sua finalidade. Os que estavam facilitando a adoração eram um grupo. E os que estavam dificultando o acesso era outro grupo. Facilitando a adoração são aqueles que vendiam animais, roubando as pessoas no culto. Antigamente as pessoas iam com os sacrifícios já das suas casas, preparados para oferecer a Jesus. Só que o que eles faziam? Não precisa trazer, compra aqui você já não tem trabalho, compra e entra. Então eles roubavam, porque eles cobravam um valor a mais. Eles roubavam as pessoas do culto. E dificultando o acesso, era uma troca de dinheiro, colocando juros para acessar a Deus. Olha que coisa, isso existe. Isso existe nos dias de hoje. Existem lugares onde se você não der o dízimo, se você não ofertar, você não vai para o céu. Isso é mentira. Isso é mentira. Sim, está na Bíblia que devemos devolver o que é de Deus, que é a 10ª parte daquilo que ganhamos, daquilo que temos. Então está na Bíblia. É bíblico dizimar. Mas dizer que não vamos para o céu é mentira. E a gente vê muita gente fazendo isso, se aproveitando das pessoas humildes, das pessoas que não têm muito esclarecimento, para fazer isso, para roubar. E aqui, olha, ele diz aqui, ó, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão. Você vê, eram cambistas. Eles vendiam colocando juros, aumentando o valor. Aumentando o valor. E isso provocou uma ira santa de Jesus. O zelo de Jesus é pela casa do seu Pai. É isso que a gente precisa ter. Uma ira santa, não uma ira mundana. Essa ira que a gente está no trânsito, e aí a gente fica irado porque o rapaz ali que dirigiu deu uma fechada sem querer, não ligou a seta, e a gente se ira. E diz assim, ei, eu estou aqui, se colocando como um Deus, gritando como um Deus. Não, gente, a gente não tem que usar a nossa ira a nosso favor. A gente tem que usar a nossa ira como Deus, como Jesus, a favor do Senhor. A gente não pode aceitar profetas, pastores, enganando as pessoas. A gente não pode, a gente tem sim que se irar, mas essa é a ira santa. Essa é a ira santa. Continuando no verso 18. É 18? Sim, é 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, aqui, o que Jesus está dizendo? O templo era o lugar onde se encontravam céu e terra. Lá era o templo, onde se encontravam céu e terra. Onde a manifestação de Deus, a arca,
estava lá dentro, a presença estava lá dentro. O céu e a terra se encontravam no templo. Existia a arca da presença, existia a manifestação de Deus. Era o Santo dos Santos, o lugar onde existia a presença, existia a arca. O céu e a terra se encontravam no templo. Céu e terra não se encontram mais em uma construção. Hoje, céu e terra não se encontram mais em uma construção, no templo, mas se encontram no Filho, se encontram em Jesus. Observe que ele diz aqui, quando eles dizem aqui, olha, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Hoje a gente não precisa do santuário, não precisa do céu, do templo do céu e da terra, da arca da aliança. Hoje a gente tem o próprio Cristo, o próprio Cristo. Céu e terra se encontram no Filho. Céu e terra se encontram no Filho. 100% Deus e 100% homem. Se encontram em Jesus. Então, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nós encontramos ele, nós encontramos essa aliança, nós encontramos o céu e a terra em Jesus. Verso 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que Jesus está falando aqui nesse versículo 23, 24 e 25, principalmente no 25. Você não é surpresa para Deus. Nada que você fizer, nada que eu fizer, vai surpreender a Deus. Deus, ele conhece a natureza humana, ele conhece a mim, a você, a outro irmão, ele conhece a todos nós. Ele te ama, mesmo sabendo de tudo que você fez e ainda vai fazer, porque ele conhece todas as coisas. Então, ele nos ama, mesmo sabendo de tudo que nós já fizemos e de tudo que ainda vamos fazer. E o que ele quer? Uma aliança conosco. Ele quer uma aliança comigo, uma aliança com você. É isso que Jesus quer. E para que tenhamos essa aliança, nós precisamos ter intimidade com ele. Precisamos ter uma vida sós com ele, ter momentos com ele. Precisamos tirar momentos com o Senhor, momentos do nosso dia. É acordar, ler a palavra, fazer nossa oração, porque nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos ter acesso, permitir que o Espírito Santo tenha acesso à nossa vida. Então, para que ele tenha acesso à nossa vida, nós precisamos ter intimidade, falar, conversar. É isso que nós precisamos. Orar, gente, não são palavras repetitivas. Orar é conversar com Jesus. É isso que ele quer. Que conversemos com ele, que falemos com ele. Então, é isso que Deus nos pede. Deus quer entrar na nossa vida para ter uma aliança conosco. Essa
Isso é o que Jesus não, nos fala aqui no verso 25. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então não precisava que ninguém falasse, não precisa que você vá se queixar com Jesus, até porque ele não gosta, sobre fulano, sobre ciclano. Não precisa que você fale nada, que você se revolte, porque Deus vê tudo, Ele sabe tudo. E uma coisa, gente, a gente precisa entender, nós somos filhos de Deus, filhos. E não mexe com o filho de Deus, não mexe com o filho de Deus, porque Ele está sempre nos protegendo, Ele está sempre nos guardando, Ele está sempre nos dando a direção certa. Então a gente precisa apenas isso, fazer essa aliança, tendo intimidade, tendo um relacionamento com o Pai. Amém? E é isso, gente. Terminamos o capítulo 2. Amanhã eu continuo no capítulo 3 e a gente continua as lives ou por aqui ou pelo YouTube. Eu vou revezar um pouco para que eu fico com saudade daqui do Instagram. E é bom, né, que a gente faça um pouco lá, um pouco cá. Mas é isso, gente. Tem um pulinho lá no YouTube, aqui também no Instagram. Curtam lá, comentem, compartilhem. Se inscrevam lá no canal, gente, por favor, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é de grande importância, para que a gente alcance outras vidas. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor é como uma espada cortante, ela entra. E a gente precisa levar para aqueles que têm sede, fome da palavra. Me ajudem a divulgar, me ajudem para que o YouTube mantenha esse canal no ar. Porque quando vocês curtem, quando vocês fazem algum comentário ou se inscrevem, o YouTube ele vai divulgando para outras pessoas. Ele vai passando esse conteúdo para outras pessoas. Por favor, façam isso. Não para mim, não para mim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que a palavra dele seja vista, que as pessoas, que alcancem outras pessoas. Tá bom? Não somente aqui no Instagram, com as pessoas do meu relacionamento, mas alcancem também pessoas lá do YouTube. Tá bom, irmãos? É isso que eu peço. Muito obrigada a vocês. Eu já falei com, deixa eu ver, já falei com a Rosângela. Se não, oi, Rosângela. Já falei com algumas pessoas aqui. Bem, gente, sintam-se todos muito abraçados. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar para terminar essa live, tá bom? Vamos agradecer a Deus esse momento especial que nós tivemos com Ele. Não se esqueçam, gente, é tudo para Ele, tudo por Ele, nada para mim. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, gratidão. Gratidão por esse momento único, esse momento em que passamos aqui te adorando, passamos aqui lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Como é bom, Senhor, aprendermos cada dia um pouco mais sobre os Teus milagres, sobre o Teu poder, sobre o quanto o Senhor nos ama. Obrigada, Paizinho. Obrigada que esse estudo tenha alcançado a mente das pessoas, dos irmãos que estão aqui assistindo, daqueles que irão assistir essa live gravada. Que esse estudo, que essa leitura alcance os corações, Pai. Que eles coloquem, que eu também coloque tudo o que eu aprendo, tudo o que está na Tua palavra em prática no meu dia a dia,
que eles coloquem também o dia a dia deles. Obrigada, Senhor, que a tua palavra multiplique, que a tua palavra chegue aos quatro cantos do mundo, Senhor, que nós levemos o teu evangelho a outras pessoas. Pai, obrigada. Obrigada por abrir nossos corações, a nossa mente. Obrigada por essa leitura. Eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Eu te agradeço porque suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. Eu te agradeço porque estamos aqui, porque estamos vivos, apesar de todas as dificuldades, porque o Senhor nos disse que iríamos passar por aflições, mas o Senhor nos ampara, o Senhor nos dá a direção. Obrigada, Paizinho. Agora eu te peço que o Senhor continue na vida, guiando os passos desses irmãos que estão aqui online, que irão assistir a essa leitura gravada. Acompanhe durante todo o dia, Senhor. Nos ajude a ter sabedoria e entendimento em cada versículo aqui dito. Eu te agradeço, Paizinho. Cuida da nossa saúde, cuida da nossa vida, cuida, Senhor, para que tudo que façamos seja do seu agrado. Tudo seja do seu agrado. É o que eu oro, agradecendo, porque eu sei, Senhor, que essa oração já chegou até o Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus. Até amanhã.